Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Pensamento D. Hoje, o Supremo Tribunal Federal deu mais um passo no julgamento dos acusados ligados ao chamado Núcleo 2, no contexto da tão propagada tentativa de golpe. O foco da sessão era decidir se esses investigados seriam ou não transformados em réus. Como já era esperado por quem acompanha com atenção os movimentos do judiciário, todos os recursos das defesas foram sumariamente rejeitados. Entre as defesas apresentadas, uma em especial chamou atenção: a do advogado e ex-desembargador Sebastião Coelho, que atuou em nome de Felipe Martins. A atuação de Sebastião foi técnica, firme e respeitosa, como se espera de um jurista com décadas de experiência e reputação ilibada. Mas, infelizmente, enquanto o país assistia a essa sustentação de alto nível, outro episódio lamentável acontecia fora do plenário. Durante a apresentação da defesa, duas jornalistas, Daniela Lima e Camila Bonfim, protagonizaram momentos de absoluto desrespeito com o ex-desembargador. Algumas atualizações para vocês, da nossa equipe aqui de Brasília também, Márcio Falcão está lá dentro. Eu estou colocando aí para vocês já sobre um advogado muito aguardado e que gerou muita apreensão. Tá aí. Esse é o Sebastião Coelho, ex-desembargador, hoje na defesa do Felipe Martins, aquele que, segundo a PGR, apresentou a minuta do golpe a Bolsonaro. Existia muita apreensão sobre a apresentação dele, sobre a defesa dele na tribuna da primeira turma. Ele já fez a defesa e não houve nada hoje. Mas por que a apreensão? Esse advogado, gente, chegou a ser detido por desacato na primeira leva, digamos assim, quando a primeira turma julgou o núcleo considerado crucial, inclusive tornando Bolsonaro réu e mais 7 pessoas, né? Todos eles réus. E aí hoje estava todo um sistema ali meio sob alerta para essa apresentação, digamos assim, do advogado. Ocorreu tudo bem. Agora, tem outras atualizações também. Gente, Felipe Martins, que é o representado por ele, né, é o réu, ou pode se tornar réu, na verdade, ele é denunciado pela PGR por ter apresentado a minuta do golpe, ele está aí. Foi presencialmente à sessão da primeira turma. Mas outros denunciados importantes nesse núcleo preferiram não ir. É o caso do Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da PRF. O advogado dele, inclusive, mais cedo, ele disse o seguinte, que nesse caso, preferiu não levar o Silvinei porque havia uma medida restritiva em relação a ele. Então, ele acha que se o Silvinei aparecesse e fosse filmado na primeira turma, ele poderia ser preso por descumprimento de medida cautelar. Foi o que a defesa disse. Como você sabe, aqui no Conexão, a gente contempla sempre todos os lados, mas esse é o clima por lá. Ainda bem, o Sebastião, que a gente viu aí, Coelho, que é o defensor do Felipe Martins, nada aconteceu hoje, ele já tinha sido detido, ele inclusive foi investigado pelo CNJ por ter atuado ajudando o 8 de janeiro, teve até sigilo bancário quebrado, mas tá aí, não teve nenhuma questão. Para vocês entenderem, né, o clima de tensão, essa celeridade que a Camila citou aí, tá impressionando, né? Tô tentando contato aqui com os ministros que estão acompanhando lá dentro da sessão da primeira turma, um comentário, porque é o seguinte, o Supremo decidiu se preparar para tudo, para o que viesse e o que não viesse. Os ministros fizeram uma reunião prévia, duas, não foi uma, foram várias, na verdade, né? Hoje, inclusive, o julgamento começou mais tarde por conta de conversas. Esse ex-desembargador mencionado pela Camila era muito esperado que ele fizesse uma confusão, fizesse um drama, como fez no julgamento, por exemplo, da primeira leva de réus, tá, acusados de participação na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Ele participou do primeiro, com as pessoas que foram presas, lá com a mão na massa, né, na cena do crime. Este ex-desembargador, usou a tribuna não para defender o seu cliente, mas para atacar o Supremo Tribunal Federal. Depois foi preso. Então o histórico sugeriu. A primeira turma tinha um roteiro traçado para o caso de confusão. Em várias reuniões, os ministros sentaram para discutir o que fazer, já que Barroso teve de dar ordem de prisão para ele, como citou a Camila no julgamento anterior, este sobre Jair Messias Bolsonaro. No fim das contas, ele se manteve dentro do script, pela primeira vez fez uma defesa efetiva de seu cliente, que é o ex-assessor internacional de Bolsonaro, Felipe Martins. Ele apresentou pontos ali, disse que era um rapaz brilhante que estava pagando um preço por ser assessor de Bolsonaro. Os ministros voltando aí às preliminares, a gente vai acompanhando, deve ter um intervalo já, pouco depois do meio-dia, assim que se esgotarem essas questões apresentadas pela defesa. Os ministros estão adotando aí também alguma celeridade, era esperado muito drama, não teve. Antes de mostrar a sustentação impecável feita por Sebastião Coelho, quero reforçar. Trata-se de um homem que construiu sua carreira com base na ética, no conhecimento jurídico profundo e no compromisso com a democracia. Reduzir sua atuação a insinuações levianas é uma afronta não apenas a ele, mas a qualquer profissional do direito que ainda acredita na seriedade do processo judicial. Agora, convido vocês a assistir com atenção ao que deveria ter sido o ponto central do dia:
a defesa técnica, brilhante e corajosa feita por Sebastião Coelho. Em um julgamento verdadeiramente imparcial, essa sustentação bastaria para afastar qualquer acusação contra Felipe Martins. Infelizmente, no Brasil de hoje, parece que as decisões já estão tomadas antes mesmo da defesa ser ouvida. Vamos ao vídeo. AB 2552. Nas pessoas do eminente ministro Zanin, da ministra Carmen Lúcia, eu saúdo a todos os presentes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor presidente, eu começo trazendo para essa corte duas premissas. A primeira é que Felipe Martins, ele não ia ao Palácio da Alvorada. Felipe Martins trabalhava no Palácio da Alvorada. Todos sabemos que ele era assessor internacional do presidente da República, trabalhando no Palácio do Planalto. Mas que a partir de 30 de outubro de 2022, o presidente passou a despachar no Palácio da Alvorada. E lá era o local de trabalho de Felipe Martins. Portanto, as suas idas ao Palácio da Alvorada não podem causar perplexidade para absolutamente ninguém. A segunda premissa é com relação aos documentos juntados pela douta Procuradoria da República. Um referente ao que foi encontrado na casa do ministro Âncio Torres, que o senhor advogado já bem esclareceu aqui, que era um documento público de muito antes das eleições, ministra Carmen, e que lá tem 3 digitais, do próprio Âncio Torres, do policial federal e do seu advogado. Então, Felipe Martins não tem qualquer relação com aquele documento. O segundo é o documento encontrado com o tenente-coronel Mauro Cid, encaminhado dele para outro telefone dele mesmo, onde ele coloca 3 datas, telefone, 3 datas importantes, utilizada pela Procuradoria da República. O colega falou de 5 datas, mas aqui na denúncia o que tem de relevante são 3 datas. Dia 6, dia 18 de novembro, dia 6 de dezembro e dia 7 de dezembro. E nessa reunião do 7 de dezembro é a reunião que aparece o nosso herói da vez, que é o senhor general Freire Gomes. Eu estou aqui com o depoimento integral do general Freire Gomes, que ele diz o seguinte, que estavam presentes o depoente, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o então comandante da Marinha, Garnier, e, possivelmente, o então assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, que na reunião o assessor leu os considerandos, que seriam os fundamentos jurídicos da referida minuta de decreto. Prossegue o delegado. Neste momento, foi apresentado ao declarante, ao general, o documento indicado no material apreendido em poder do investigado Mauro Cid, que decretava no final o estado de sítio e ato contínuo a operação da lei e da ordem, e transcreve integralmente aquele documento tido, senhor ministro Fux, como a minuta de golpe. Pois bem, após transcrever todo o depoimento, o delegado volta. Indagado e apresentado neste momento ao depoente que foi apresentado na reunião dia 7, respondeu que sim. Na referida reunião, possivelmente, Felipe Martins leu o referido documento, o referido conteúdo aos presentes e depois se retirou do local, ficando apenas os militares, o então ministro da Defesa e o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu volto ao documento mencionado. Senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro relator. Ele foi encaminhado em 2 terminais, o 4085 final e o 3302, no dia 28 de 11 de 2022, às 23 horas e 39 minutos. Ali era o documento encontrado no telefone de Mauro Cid. Não existe nestes autos uma única mensagem de Felipe Martins para qualquer pessoa. Vossa Excelência poderá, a acusação poderá argumentar, não, a Polícia Federal não foi capaz de quebrar o sigilo do telefone do Felipe. Ok, mas Mauro Cid entregou, senhor ministro relator, os seus 2 celulares, todos os seus documentos, e ali não tem uma única mensagem de Mauro Cid para Felipe Martins, ou de Felipe Martins para Mauro Cid. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem absolutamente nada. Mauro Cid foi ouvido 9 vezes, que está nos autos, foi citado pelo ministro Fux, mas foram 11. Mas também neste Supremo Tribunal Federal foi ouvido 3 vezes. 2 vezes pelos juízes instrutores e uma pelo próprio eminente relator. Mas ninguém teve a curiosidade de perguntar para o Mauro Cid, como você tem essa informação, esses considerandos ditos pelo general Freire Gomes em seu telefone? De onde você retirou esses considerandos? Prossegue o delegado, agora já num depoimento de 28 de agosto de 2023, o delegado diz o seguinte, Coronel Mauro Cid, só para a gente retomar,
retomar um pouco, possível golpe de Estado. Algum elemento material? Ele responde não. Em relação ao Felipe Martins, para corroborar, o senhor tem prova do que apresenta para corroborar as informações? Tem algum elemento? Não. Especialmente em relação ao Felipe Martins, esse jurista? Não. O delegado? Ok, tá. É essa que é a situação. Veja, Vossa Excelências, que Felipe Martins estava incluído num núcleo chamado jurídico, que tinha lá o padre José Eduardo e o advogado Amaury Saad. E eles não foram denunciados, detalhe. Felipe Martins não é advogado. Felipe Martins é formado em relações internacionais e era do núcleo jurídico, mas os outros não foram denunciados e ele foi denunciado. Prosseguindo, não há justa causa para o recebimento dessa denúncia. É comprovado que Felipe Martins, no dia 7, senhor relator, estava em Ponta Grossa, embora a Polícia Federal tenha dito que ele estava nos Estados Unidos. Vai ser provado, eu não vou me deter com relação a isso. Mas voltemos, então, à reunião do dia 7. O general disse que ele leu e foi embora. Ok, imaginemos que o presidente tivesse tratado das suas atribuições do artigo 84, do artigo 136, 137, 142 da Constituição, e tivesse resolvido que iria apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de estado de sítio. Obrigatoriamente, ele teria que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Sendo que desses órgãos está elencado no artigo 89, artigo 91 da Constituição, as pessoas que integram esses dois órgãos. E obrigatoriamente eu cito três: o vice-presidente da República, general Mourão, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Ele convocou em algum momento essas pessoas para essa reunião, para dizer, olha, desta reunião vamos encaminhar ao Congresso Nacional? Não, não aconteceu isso. E eu trago um fato histórico para os senhores, eu tenho um documento, mas não vou apresentar. Em 4 de outubro de 1963, o presidente João Goulart encaminhou uma mensagem ao Congresso Nacional pedindo estado de sítio. Nas conversas, o Congresso disse não. Ele retirou no dia 7. O presidente João Goulart foi acusado em algum momento de tentativa de golpe? Não, não foi. Senhores ministros, esse processo não há justa causa para receber a denúncia de Felipe Martins. Felipe Martins é um garoto brilhante, que aos 31 anos de idade exercia o cargo de assessor internacional do presidente da República, o mesmo cargo que hoje é exercido pelo senhor ministro Celso Amorim, que de 82 anos já foi ministro de 2 pastas, exerce hoje o mesmo cargo que Felipe Martins exerceu, dada a sua capacidade, dado o seu grande conhecimento. Eu quero, para finalizar, senhor presidente, deixar minhas homenagens aqui a todos os acusados, especialmente ao presidente Bolsonaro, a quem eu oro por sua saúde, ao general Braga Neto e ao doutor Anderson Torres. Em caso de recebimento da denúncia, eu rogo a Vossa Excelência que essas cautelares sejam afastadas. Não há necessidade. Felipe Martins ele não pode trabalhar e anda com a tornozeleira eletrônica por um fato que ele não cometeu, uma prisão que ele foi colocado sem que ele tivesse dado qualquer causa, um fato que não é verdadeiro. Então não tem razão dele estar com essas medidas cautelares. Digo mais a Vossa Excelências que as guerras não importam como elas começam, senhor Procurador-Geral da República. Mas existe um momento que a guerra tem que parar. Melhor que seja num processo de paz, porque se não houver um processo de paz, teremos vencidos e vencedores e ninguém é vencido nem vencedor. Eu peço o afastamento das cautelares, caso seja recebida essa denúncia. E para finalizar, senhor presidente, estou dentro do tempo ainda, mas se passar um tiquinho, eu peço a tolerância a Vossa Excelência, não é? Mas para finalizar, nós tivemos nesse fim de semana, ministra Carmen, a celebração da Páscoa. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse, olha, Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém me deu ouvidos. Mas Felipe Martins aguarda que esse tribunal hoje dê ouvidos à sua defesa e que aquele processo de crucificação que Jesus sofreu, Felipe Martins está sofrendo desde 8 de fevereiro de 2024, mas ele tem que acabar hoje. Vossa Excelência tem o poder para fazer isso. Eu peço, senhores ministros, a rejeição da denúncia. Felipe Martins só está nesse processo por um único fato de ser o assessor internacional do presidente Bolsonaro. Não tem qualquer relação. Imagine se ele tivesse feito a leitura desse documento, qual seria o problema? Eu poderia tratar aqui de outros artigos, mas consegui ficar dentro do tempo. E aí, viu com os próprios olhos? Essa foi a defesa que simplesmente foi ignorada pelos ministros. Uma argumentação técnica contundente, feita por um dos juristas mais respeitados do país, tratada como se fosse qualquer coisa. Enquanto isso, jornalistas militantes tentam desqualificar quem ousa questionar o roteiro já pré-definido por essa cúpula judicial.
O julgamento de hoje não foi sobre provas, argumentos ou justiça. Foi sobre narrativa. E quando a narrativa vem antes da verdade, não é justiça. É perseguição. O caso do Felipe Martins é mais uma página desse processo kafkiano que o Brasil vive. E se hoje eles ignoram uma defesa dessas com naturalidade, o que impede que amanhã façam o mesmo com qualquer cidadão comum? Fiquem atentos. O que está em jogo aqui não é só o destino de um réu, é o futuro da liberdade de expressão, do devido processo legal e da própria democracia. Se você acha que esse vídeo precisa alcançar mais pessoas, curta, compartilhe e comente aqui embaixo o que você achou dessa decisão e da postura dos ministros. A gente segue de olho e mostrando o que a velha imprensa prefere criticar e até esconder. Até a próxima!